Ele disse: enquanto você estiver tentando me mudar, o Espírito Santo continuará na arquibancada apenas assistindo sua falta de sabedoria. Toda mulher que tenta roubar o lugar do Espírito Santo se frustra, porque o único que pode mudar alguém é Deus. Isso são palavras de um marido muito aborrecido, como o meu estava. Eu sou casada há 19 anos. Aos 17 anos eu comecei a namorar com um rapaz que eu vinha descobrir que era viciado em drogas. Só que ele era filho do pastor. E eu pensava, não é possível que o filho do pastor esteja passando por uma crise como essa. Deve ser algum engano. E fui esticando, e fui levando, e fui caminhando, e fui me apaixonando cada vez mais, até que um dia não deu mais. A verdade veio à tona. Ele me confessou tudo, que ele era viciado há anos em cocaína e maconha. Só que a essa altura nós já estávamos fazendo planos para casar. E eu falei, eu vou encarar isso, ele vai mudar, eu vou conseguir mudar o meu noivo, o meu namorado, o meu noivo, eu vou conseguir. Eu sei que se ele me amar o suficiente, eu vou estar do lado dele e eu vou conseguir que ele mude. E queridas, acreditem, eu tentei de todas as formas, mas não consegui. E entre idas e vindas, nós namoramos e noivamos e nos casamos em 5 anos aproximadamente. Perto do casamento, o Odilon teve uma libertação momentânea. Eu tive todas as confirmações que você possa imaginar de Deus para eu me casar com o Odilon. E o Senhor sempre dizia, Ele vai fazer a obra junto com você, Ele vai viajar com você, Ele vai ser um pastor. Eu tenho uma promessa na vida dele, eu me agarrei nessa promessa. Eu não aconselho ninguém aqui a namorar, nenhum viciado, ou dar continuidade a um namoro com uma pessoa com problemas dessa natureza, mas eu especificamente tive uma direção de Deus. E eu já estava envolvida com ele. Nós nos casamos no dia 9 de dezembro de 1995. E eu lembro muito bem que naquele dia eu fiquei com medo que ele não fosse. Porque ele tinha tido uma recaída semanas antes do meu casamento. E nós nos casamos, fomos viver a nossa vida. E na primeira semana de casamento, ele olhou para mim e disse assim, Eixla, você quer continuar casada comigo? Então eu quero te dizer uma coisa, olha bem nos meus olhos. Eu nunca vou largar a cocaína. Eu já tentei durante todos esses anos da minha vida. Já faz 10 anos que eu vivo assim. Minha mãe já orou por mim, tudo quanto é pastor já orou por mim. Eu já passei por casa de recuperação. E não adianta que eu não vou conseguir. Se você quiser ser a minha esposa, você vai ter que se conformar com isso. Durante todos os dias, queridas, do meu primeiro ano de casamento, o meu marido chegou em casa 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Tinha dia que eu sofria tanto, que eu chorava tanto, que eu vomitava, eu passava mal, sozinha dentro de casa. Mas alguma coisa me fortalecia, e era o Espírito Santo, para que eu não fosse correndo para a casa dos meus pais contar para eles. Porque eu pensava assim, quando meu marido for liberto, o meu pai e a minha mãe não podem estar contaminados. Eles precisam aceitar o meu marido liberto. Não podem ter ressentimentos, então eu não vou contar para eles o que eu estou passando. Embora eles soubessem e estivessem orando para mim em segredo, orando por mim em secreto, os pais do Odilon, os meus pais e todos os meus intercessores, eu não falava com ninguém. Eu tinha uma amiga com quem eu me abria, que era a irmã Sara, uma mulher mais velha, uma mulher experiente, que já havia sofrido muito na sua vida, no seu casamento, e ela sabia exatamente o que eu estava passando, e eu ligava para ela nas madrugadas, e ela só largava o telefone quando o Odilon entrava a porta dentro.
Tinha vezes que eu dizia, Espírito Santo, me revela onde ele está. Porque eu sinto que ele vai morrer. Aí eu saía de casa e ia procurar o Odilon nos lugares que eu achava que ele poderia estar possivelmente. Já busquei ele em Boca de Fumo. Já busquei ele na casa de amigos onde ele estava ali passando a noite cheirando como um animal. Às vezes ele ficava dias nessa situação, sem tomar banho, totalmente entregue nas mãos do diabo. Eu sei que tem gente aqui que sabe exatamente do que eu estou falando, porque já viveu ou vive isso com alguém muito próximo. Mas eu não cansava de tentar fazer o Odilon mudar com as minhas próprias forças. E eu não estava percebendo o quanto eu estava tomando o lugar do Espírito Santo. Teve uma vez que a gente brigou tanto, mas tanto, queridas, que a vizinha foi lá no meu sogro, escreveu uma carta e mandou para ele, a minha vizinha de parede com parede. E falou assim, a carta dizia assim no começo: Pastor José Santos, eles vão se matar. E detalhou as nossas brigas. O Odilon não me agredia fisicamente, mas verbalmente, nós nos agredíamos direto. Porque eu não tinha um pingo de sabedoria. Eu era muito nova, eu era uma mulher rixosa. Meu sogro chamou a gente para conversar, e quando a gente chegou lá no gabinete, ele falou, Odilon, o meu sogro é também sogro do pastor Silas Malafaia, ele é pai da Elisete Malafaia.